Seja muito bem-vindo ao PIBcast, o podcast da Primeira Igreja Batista de Minas Gerais, em Ipanema. Aqui, fé, palavra e vida cristã se encontram. Prepare seu coração, o episódio de hoje já vai começar. Bom dia, querido ouvinte, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor José Dito e junto aqui com o seminarista Tiago, o irmão Açoí e o Felipe, que está aqui nos abençoando aqui como que eu digo aí a sua função, Felipe? Sonorização. Bênção, Felipe é bênção. Um abraço para o Urias também, que falou que está sempre ouvindo lá quando pode, está de férias. Nós somos da Primeira Igreja Batista de Ipanema, esse é o PIBcast e nós queremos aqui trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Nós vamos começar, querido, esse programa com uma oração. Eu quero convidar o irmão Açoí, que está aqui nos presenteando com a sua presença mais uma vez. Açoí, obrigado, tá? Por aceitar o convite. Sua presença aqui edifica a nossa vida e abrilhanta o nosso programa, para a glória do Senhor Jesus, tá? Você vai dar aí a sua saudação para o pessoal de casa, vai fazer uma oração para a gente começar o programa. Amém, glória a Deus. Queridos, bom dia a todos, a graça e paz. Queria agradecer também ao pastor Dito pelo carinho, pelo convite. Tiago também aqui, parceirão. Estamos sempre juntos aqui fazendo a obra do Senhor na igreja, visitas com a juventude, enfim, os trabalhos não param, né, pastor? E nós louvamos a Deus por isso. Um privilégio enorme ser ovelha do Senhor, o senhor sabe disso. Amém, varão. Glória a Deus. E um abraço também ao nosso amigo Felipe Silva, tá mexendo aí no celular, Felipe, tá aí já antenado lá, olhando. E nós vamos orar agora neste momento. Querido Deus e majestoso Pai, nós oramos ao Senhor mais uma vez nessa manhã e agradecemos ao Senhor pela noite de descanso que o Senhor nos concedeu. Nós enaltecemos e bendizemos o teu santo nome, pois tu és o nosso Deus, aquele quem tem sustentado, guardado e cuidado das nossas vidas com tanto zelo e amor. Nessa oportunidade também, Senhor, nós queremos apresentar todas as nossas vidas diante de ti. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, transgressões, que nós possamos, nesse momento, meditar um pouco mais na tua palavra, também em louvores que serão entoados ao teu santo nome. Edifica a tua igreja, meu Pai, onde quer que cada um desses ouvintes estejam nesse momento. Essa pessoa também que está nos acompanhando agora dentro da sua casa, às vezes no seu veículo, está com o smartphone, às vezes no lugar mais remoto que nós possamos imaginar nesse momento, mas com a captação, com essa oportunidade de estar ouvindo um pouco mais da tua palavra, que o teu poder venha alcançar todas essas vidas, Senhor, e que nós estejamos cada vez mais perto do Senhor, ligados na tua vontade, na tua palavra, e que o Senhor continue sendo glorificado e exaltado através desta programação. Pedimos, meu Pai, que o Senhor esteja edificando a vida de cada um e que também nós aqui possamos testemunhar, meu Pai, das grandezas do Senhor através de tudo aquilo que o Senhor tem feito através deste programa, pois é para a honra e glória do teu santo nome. E nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Tiago, dê aí seu bom dia para o pessoal de casa. Bom dia a todos, queridos ouvintes. É um prazer novamente estar aqui nessa sexta-feira, dia 25, né? Se eu não estou enganado. Eu estou meio perdido no tempo aí. 25 de julho. Sou aí, pastor Dito, Felipe. Vamos fazer esse programa aí mais uma vez. É uma bênção estar compartilhando esse microfone com vocês. Glória a Deus. Querido ouvinte, querido irmão em Cristo Jesus, querido amigo, nós queremos ler a palavra do Senhor agora, que está em João, capítulo 6. A partir do versículo 66. E nós vamos continuar com a temática de semana passada, com Jesus é tudo ou nada. Semana passada falamos sobre a renúncia, né, o dever de levarmos a cruz, cada um tem que levar a sua cruz e deixar qualquer coisa por causa de Jesus, né, Açoí? E hoje nós vamos continuar com essa temática, com Jesus é tudo ou nada. Você deve estar perguntando assim, pastor, por que voltar a esse assunto? Porque com Jesus é tudo ou nada, ou você vive uma vida cristã de verdade, ou então não tem como ficar ali meia boca, né, dividindo o coração, cocheando entre dois caminhos. A palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, ela vai nos exortar, nos confrontar o tempo todo sobre esse posicionamento. A palavra é
posicionamento. Nós precisamos de uma geração posicionada que decida realmente viver para Cristo, entregar todo o coração, não parte dele, ao Senhor. O texto bíblico diz assim, João capítulo 6, a partir do versículo 66. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus lhe disse, não é fato que eu escolhi vocês, os 12, mas um de vocês é o diabo. E ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem o haveria de trair. E aí, Açoir Pavione, é isso? É isso aí. Açoir, fala para nós aí o que esse texto tem a ver com o nosso tema, com Jesus é tudo ou nada. Dentro desse capítulo, pastor, Jesus, ele havia feito um discurso mais duro para as pessoas que estavam aqui com ele nesse momento, né? E se nós pegarmos no início do capítulo de número 6, nós vamos ver a multiplicação dos pães e dos peixes. Então, aquela grande multidão seguindo a Jesus, mas seguindo pelo interesse errado. Eles viram os pães, os peixes, se saciaram, depois começaram a ir atrás de Jesus. E Jesus, ele sabia quem estava buscando a ele com verdade e aqueles que estavam indo meramente por interesse. Então, em dado momento, inclusive essa palavra que o Senhor Jesus ele dá é até em uma sinagoga, quando ele começa a falar a respeito de quem não comer da carne, não beber do sangue, não tem parte com ele. Então, nós vemos aqui já nesse início, quando o Senhor já leu, que muitos discípulos já ali o abandonaram depois daquela palavra. E é interessante essa palavra que você destacou aí, discípulos, né? Então eram pessoas que já estavam há um certo tempo caminhando com Cristo. Eram aprendizes já. Não eram a multidão especificamente, né? Eram pessoas que estavam ali vendo o Senhor operar milagres, eles bebiam aos pés de Jesus, viam os ensinamentos de Jesus, mas quando eles são confrontados a respeito daquela situação que Jesus sabia o que passava no coração, eles ficaram, muitos deles, escandalizados e começaram a se retirar. Açoí, o que escandalizou esses discípulos, entre aspas, ao ponto deles dizerem lá no versículo 60, né? Que discurso duro, quem pode suportar esse argumento que o senhor está falando aí, essa exigência que o senhor está cobrando a gente, e levou essas pessoas, muitos deles, né? Que talvez Sim. a maioria, porque parece que Jesus olha para o lado e vê os 12 só, né? É verdade. E da pergunta, e vocês querem ir embora também? O que causou tanto escândalo? Você citou aí que houve multiplicação dos pães, depois Jesus andou sobre as águas, Sim. né? E Jesus então vai confrontá-los aí, você falou comer a minha carne, beber o meu sangue. Queria que você explicasse isso para o pessoal de casa. Por que isso gerou tanto desconforto aí nesse pessoal e eles foram embora? Então, os discípulos, muitos deles aqui, não é, dentro dessa passagem como nós vemos, até um pouquinho aqui antes, a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor Jesus, ele deu esse discurso porque havia muitos descrentes no meio deles. Uhum. Então ele sabia que havia uma galera que estava reunida ali que não acreditava e não enxergava-o como Messias. Mas às vezes alguém, para ter um impacto maior, às vezes um grande profeta, alguém que pudesse suprir as necessidades deles de uma forma momentânea. Mas Jesus estava falando de coisas espirituais. E o que é espiritual a gente discerne espiritualmente. Então quando Jesus fala, ó, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo, ele estava falando, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então ele falava a respeito disso, quem comer da minha carne nunca mais terá fome, quem beber do meu sangue nunca mais terá sede. Então eles ficaram escandalizados com aquilo porque eles acharam que Jesus realmente está falando de canibalismo, né? Eles falam,
como que esse homem fala um ensinamento desse nível pra gente? A gente comer a carne, beber o sangue, mas na verdade Jesus estava usando aqui uma metáfora, né, para falar a respeito de uma íntima comunhão com ele como pão vivo que desceu do céu, porque ele estava falando sobre a vida eterna. Então, para o querido ouvinte que está em casa entender, sim, Jesus usa uma metáfora. Isso. Não é antropofagia, né? Canibalismo, nem vampirismo. Não. Então, quando isso abre um leque aí para a gente pensar, por exemplo, sobre a ceia do Senhor, né? Sim. Algumas denominações, alguns credos, eles defendem que quando a gente está comendo ali o pão na hora da ceia e tomando o cálice, literalmente aqueles elementos se transformam, né? Eu queria ouvir o Tiago também sobre isso. Se transformam no corpo e no sangue, literalmente, de Cristo. E a gente estaria num ato de antropofagia e vampirismo. É isso, Tiago, que acontece? Jesus está usando uma metáfora mesmo, ou como algumas igrejas defendem, quando a pessoa está comendo a ceia, ele está comendo o corpo de Cristo e bebendo o sangue dele. Nós seguimos a linha, né, que a ceia para nós, só pegando esse gancho aqui da entrada aqui, né, é um memorial, né, nós seguimos aquilo que a Bíblia diz, Paulo vai dizer, né, nós fazemos isso para lembrar, né, desse sacrifício, desse momento, mas existem, né, as correntes que creem, por exemplo, como a transubstanciação, né, que o corpo e o sangue, eles se transformam, né, literalmente, né, no sangue e no corpo de Cristo, né, não é nosso entendimento, nós não seguimos essa linha de raciocínio. E quando Jesus aqui usa essa figura de linguagem para ilustrar aquilo que ele estava querendo dizer, né, ele nada mais, nada menos está falando de forma muito, muito enfática e muito direta, né, que para ser um discípulo, para estar com Jesus e fazer o que ele espera de nós, é preciso um radicalismo, né? Radicalismo no sentido da entrega, no sentido do compromisso literal, esse pacto, vamos assim dizer, né, que é do corpo e do sangue, né? Ele nos compromete pela proximidade literal que ele coloca nessas palavras aqui, né? Então, assim, o desafio para aquelas pessoas, para aqueles discípulos, como o texto diz aqui, que tanto dos que ficaram como os que abandonaram, né, era o mesmo, né? Jesus não estava considerando ali para um, para outro ali mais ou menos. Ele, obviamente, né, ele fala com o intuito ali de deixar claro essa separação, que não seria o próprio Jesus que queria fazer a separação, mas as próprias pessoas se separaram ali, desvincularam de Jesus, por não se comprometerem, né, na literalidade como Jesus queria que eles se comprometessem, né, e para nós é da mesma forma, né, dentro do mesmo corpo, mesma igreja, dentro da mesma comunidade, né, nós temos pessoas que se dizem discípulos, mas não querem se comprometer radicalmente com Cristo, né, elas não querem, quando Jesus, aí no nosso caso, quando o pastor, né, traz um direcionamento que leva a igreja a ter um relacionamento sincero com Cristo, uma cumplicidade, né, com a sua palavra e com a verdade nela revelada, nós achamos que o discurso é muito duro, e aí nós rejeitamos, né, e como a gente às vezes vê muito isso, né, na nossa igreja a gente vê muito isso, assim, né, eu falo assim, a questão do feedback nos dois aspectos, né? Glória a Deus pela vida do pastor Dito, pelo pastor Fernando, né? Que quando trazem essas palavras, né, elas nos confrontam, independente da nossa situação. Não quer dizer que a gente está em pecado, tá errado, mas ela nos confronta a assumirmos cada vez mais esse compromisso. E a gente vê pessoas também que, ao mesmo tempo que são confrontadas, elas rejeitam. E aí elas falam isso, não, poxa, Jesus, é duro demais essa palavra que o pastor está trazendo, não dá para mim, não dá para mim. Você usou uma palavra-chave aí, Tiago, comprometimento. Jesus, ele estava tão comprometido com a missão que ele começa a falar de morte. Exatamente. Né? Então, quando ele usa a analogia da carne, do sangue aí, que a gente sabe que não é literal, mas para ele foi literal. Não, para ele sim. Né? Vocês não vão precisar comer minha carne, beber, vocês precisam participar da minha renúncia, da minha entrega, do meu comprometimento. Então, eu estou indo até o final nesse negócio. E eu acredito, e Tiago, que além da força da palavra, né, morte, carne, sangue,
que deixou os discípulos apavorados ali, escandalizados, eu acredito que eles começaram a entender também. Ele está falando de morte. Sim. Esse cara, e eu acredito que nas entrelinhas aí, isso não fala, a gente não vê isso explicitamente em João 6 sobre a crucificação, mas a gente sabe que Jesus falou isso o tempo todo. Sim. Então pode ser que em algum momento nesse discurso aí de João 6, ele tenha falado: eu estou indo para a cruz, quem me segue vai ter que acompanhar, me seguir e carregar a sua própria cruz. E é o que acontece. Então aqueles que haviam participado do pão, do peixe, os próprios discípulos que viram ele andar sobre as águas aí em João 6, começaram a pensar: pô, esse cara vai morrer. Ele tá levando a sério esse negócio aí, vamos embora, né? A gente quer ficar nesse tempo. E ele vai citar em João 6, por exemplo: trabalhem pela comida eterna, né? Que não pela que perece. Sim. Ele viu o coração das pessoas que estavam indo atrás dele, estavam interessados em coisas desta vida. Sim. E Jesus começa a cortar o cordão umbilical ali desta vida, né? Verdade. Olha, gente, vão olhar para o céu, é para lá que a gente vai, é para lá que eu quero conduzir vocês. Será que isso, Açoí, é o que deixa as pessoas escandalizadas hoje com a mensagem da cruz, com o evangelho verdadeiro, puro, genuíno, bíblico? Com uma igreja séria que prega a palavra de Deus e prefere abandonar do que continuar. As pessoas estão mais centradas neste mundo, nesta vida, e o evangelho traz esse desafio, né? E começar deixando essas coisas para trás e olhando para lá, que é para onde a gente vai. Sim. E o próprio Senhor Jesus, ele disse, né? O meu reino não é deste mundo. Então, quando o senhor bem pontuou, tem muitas pessoas que elas só estão agarradas realmente a essa vida terrena, e quando se deparam com os primeiros desafios que o evangelho ele vai promover, né, que um deles a gente sabe muito bem que é a renúncia, que a gente até falou no programa passado, a pessoa começa a pensar: mas será que eu vou ter que realmente mudar a minha vida toda agora, porque eu quero ter um comprometimento com Jesus, eu não vou poder fazer mais A, B, ou C, ou D. Então a pessoa começa a entrar em conflito, porque a carnalidade, infelizmente, ela fala mais alto muitas vezes, e as pessoas, elas são tendenciosas a puxar para esse lado. E é interessante também, pastor, quando Jesus ele fala a respeito de comer a carne e sangue, que está ligado também a essa parte de comunhão. Quando um judeu chamava outro para comer, era realmente isso que eles estavam dizendo. Uma comunhão íntima mesmo. O judeu não chamava qualquer pessoa para poder sentar à mesa e eles comerem, se banquetearem juntos. Não, Jesus estava falando com eles: olha, eu quero que vocês entendam um comprometimento muito mais profundo comigo. Da mesma forma que o senhor citou, né? A ponto que ele já estava dizendo que estava caminhando para o Calvário. Então, ter comunhão com Cristo é participar, né, da renúncia dele, do sofrimento dele, da obediência dele. Tiago, no versículo 68, quando Jesus chama os 12 também, eu acredito que ficou ali só com os 12, né? O restante partiu, partiu, escandalizado. Aí Pedro fala assim: Senhor, para onde iremos? O Senhor tem palavras de vida eterna. Pedro conseguiu captar a mensagem? Assim, eu acho essa uma das frases mais bonitas, né, de todos os evangelhos aqui, e na verdade toda a Bíblia, né, essa frase ela é icônica, né? Mateus, se não me engano, 16 também, né, nós pegamos a mesma referência, e eu creio sim que Pedro tinha reconhecido aqui, né, a quem ele estava seguindo, né, e também, mais que isso, reconhecido a profundidade daquilo que Jesus estava pedindo deles, né, de todos eles. Apesar de a gente ver depois Pedro ali também vacilando mais para frente aqui, mas é a percepção clara que olha, igual você falou, acho que você também disse agora, né, olha, daqui para frente, né, a situação vai ficar cada vez pior, né, e o preço, né, para poder ser esse discípulo é realmente ir até as últimas consequências, e esse entendimento na vida aqui de Pedro e também dos outros discípulos, né, foi fundamental, né, para que eles também cumprissem as suas missões, né, as quais Jesus havia, né, falado com eles.
E eu acho muito interessante que ele fala isso, né? Pedro fala isso aqui, depois de ser, como ele mesmo, né? Eles mesmos dizem aqui, né? Duramente confrontados e até mesmo, né? Questionados por Jesus, né? Os outros já foram, vocês também têm a opção de querer, né? Não seguir comigo, eu não estou obrigando ninguém a fazer isso, né? E aí que tá o negócio, né? Jesus, ele nos dá essa opção. E deu essa opção a eles, né? Vocês não têm obrigação de me seguir. Tá aqui, tá na sua frente. Mas esse é o preço. E esse é o reconhecimento. Só existe um caminho, né? O caminho para a vida eterna, o caminho para a salvação, somente eu, e só passa por mim. Não há uma segunda opção, não há uma outra alternativa. Qualquer alternativa fora disso aqui, você já sabe o caminho, você já sabe a direção. Então, vocês podem decidir. Se forem comigo, há muita coisa a se colher lá na frente. Mas para chegar lá, existe um preço a se pagar. E aí, né, ele vai e traz essa frase icônica aqui, esse reconhecimento de quem ele realmente estava seguindo e o entendimento do real propósito da vida deles ali. Eu acho isso maravilhoso, né? E eu acho que deveria ser a nossa percepção de todo cristão, né? Realmente reconhecer de todo o coração, né, que estamos diante, né, do Cristo, né, o Filho de Deus vivo, e vamos segui-lo até o final, sabendo as consequências do preço a ser pago. Perfeito. Mas aí, nos bastidores aqui, você afirmou uma coisa interessante, né, no versículo 68, sobre a afirmação de Pedro. Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Você disse aqui nos bastidores que não é para onde, sim, é para quem. Fala sobre isso aí pra gente, por favor. Isso é interessante. Glória a Deus. Quando o Senhor Jesus, ele confronta ali também os 12 que estavam com ele, pergunta: e vocês também não querem ir com os outros e se retirarem? Então Pedro ali, que já estava com seus olhos espirituais sendo abertos, ele olha para o Senhor Jesus e fala: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Aí que complementa no 69, né, no 69, dizendo que nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Então, como o Senhor mesmo estava falando conosco aqui nos bastidores, a vida eterna, ela tem nome e se chama Jesus Cristo. Então, quando Pedro ele não pergunta para onde, sim para quem, ele estava mostrando para Jesus: Senhor, o Senhor é o caminho. Só isso muda tudo, né, cara? Muda porque tudo. A gente está vendo uma geração que valoriza ali as quatro paredes, o templo. Não que isso não tenha o seu valor, nós sim, amamos a casa, né, o local ali onde a gente se encontra para adorar o Senhor, para aprender da palavra. Sim. Mas salvação não tem a ver com um lugar em si, é uma pessoa. É uma pessoa, glória a Deus por isso. No versículo 54, Jesus ele diz assim: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Então ele já estava explanando a respeito disso com os discípulos que estavam ali, e ele complementa assim: eu o ressuscitarei no último dia. Então Pedro, antenado ali, o Espírito Santo ali dando esse discernimento a ele entendeu verdadeiramente que Jesus estava falando de um reino que ultrapassava essas gerações, algo que transcendia qualquer tipo de pensamento terreno ou humano, que muitos ali estavam querendo, às vezes, só um revolucionário, alguém para dar comida para eles à vontade. Não, eles estavam enxergando uma eternidade. E você, querido ouvinte que está nos acompanhando agora, essa eternidade é Jesus Cristo, nosso Salvador, que pagou pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Glória a Deus. Você acha que, Tiago, as pessoas têm tido esta noção hoje com o evangelho que tem sido pregado por aí, que a salvação na pessoa está na pessoa de Jesus Cristo? As pessoas têm essa noção de que Jesus está ali do lado, está caminhando, o motorista está viajando lá, ele está sentado do lado ali no carro, a mulher está lavando as vasilhas lá na pia da casa dela, Jesus está ali. Pode ser alguém com quem você está conversando ali o tempo todo, ao mesmo tempo está observando a nossa vida, né, caminhando do nosso lado. Será que as pessoas têm essa noção? Ou a religião, e religiosidade, né, os rituais que a gente desempenha enquanto pessoas religiosas, todos desempenhamos rituais, ofuscam um pouco essa verdade da pessoa de Cristo?
E aí que tá, né, pastor? Você falou, o senhor tocou em algo muito importante, muito sério, né? O senhor também trouxe à tona isso aí, né? Hoje nós temos, né, sido encharcados, né, com um processo. Eu não tenho nada contra, assim, os recursos, né, que são renovados de tempos em tempos, né. O pastor Fernando falou isso recentemente no púlpito sobre a questão dos princípios que são imutáveis, né. Eu também creio nisso, mas também creio que a forma, ela pode se mudar, né. Prova disso são, né, as mudanças ao longo do tempo, né. Nós não vivemos, né, o que era feito há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, e provavelmente daqui 10 anos não vai ser da mesma forma, né? E só que isso também pode gerar um problema dependendo de como nós abordamos, né? Hoje em dia nós temos tido o privilégio de ter ao nosso favor, de forma benéfica, né, recursos que trazem um ambiente mais confortável, mais propício a uma adoração, vamos assim dizer, né? Um ambiente mais aconchegante. Nós trabalhamos com iluminação, né? Temos acesso a várias traduções hoje da palavra, músicas, enfim. Mas, ao mesmo tempo, se nós não tomarmos cuidado, isso tudo pode suprimir a real percepção da presença de Deus. E isso é complicado, isso é perigosíssimo, né? Porque talvez a gente pode estar achando que está tendo contato com a presença de Deus, sentindo a presença de Deus, e no final das contas é só um sentimento momentâneo e muito pouco duradouro. E sentir a presença de Deus, ter essa percepção, igual você disse aí, de estar dirigindo e sentir a presença dele ao seu lado, você está ali, né, estudando, assim, trabalhando, e naquele momento, a todo momento, está sentindo a presença de Deus. Isso faz toda a diferença, e isso vai muito além desses recursos que são aplicados hoje. Como não é aplicado de forma correta, eles ajudam mesmo, realmente, e tá aí, glória a Deus por isso. Mas quando o homem fica só voltado para isso, né, a gente corre o risco de ser uma laodiceia. Fazer cultos e achar que está tendo a presença de Deus, de Jesus, e Jesus não está nem perto de nós, né? E isso é perigosíssimo, porque nós não temos essa conexão, esse relacionamento com o verdadeiro Jesus. E essa falta de conexão, essa falta de percepção da presença dele, né, ela se torna real. E aí nós vivemos uma religiosidade, como você disse aqui, e é o que o contexto desse texto aqui está dizendo, né? As pessoas estavam vivendo uma religiosidade, achando que estavam realmente próximos de Jesus, mas realmente estavam somente próximos aos ritos e aquilo que eles achavam que deveria ser o caminho que eles deveriam seguir, né? Igual você disse, né? Pedro vai dizer ali, né? Para quem nós iremos, né? Então, assim, a pessoa de Jesus, ela é o direcionador, né? Se você quer estar próximo de alguém, eu não quero estar próximo só da igreja que eu congrego. É muito bom estar lá. Eu falo que se pudesse montar uma tenda lá e morava lá, né? O ambiente é gostoso, é propício, mas é muito melhor estar na presença daquele que é o Senhor da igreja. Aí muda toda a questão. Aliás, os cultos trazem a nós essa vontade de ficar ali. Você me lembrou domingo passado, depois do culto da noite, eu terminei o sermão ali e o pessoal do vocal falou: vamos continuar aqui, pastor, porque estava gostosa a presença do Senhor. Foi por causa da presença, né? Isso que esse se sentimento. Deus não tivesse ali na pessoa do Espírito Santo, não teria acontecido nada. A gente poderia ficar empolgado e tal, mas não seria algo real. Isso muda tudo, né? Porque apesar do ambiente proporcionar isso, né, como você disse aí agora, exemplificou, a gente poderia estar em outro lugar sentindo a mesma coisa, mas porque a presença de Jesus está conosco nesse... Nós temos testemunhos de várias pessoas que no quarto ali em casa, sozinho, sentiram, né, um derramar da presença do Senhor. E eu acho assim que... uma manifestação poderosa da presença do Senhor. E eu acho que nós temos perdido isso. Pelo acúmulo, pelo excesso, né, dessa percepção de ter esse tipo de ambiente a nosso favor. Nós estamos esquecendo a longo prazo, né, e a curto também, vamos dizer assim, né, desses momentos que Jesus está presente conosco em todos os momentos. E, por que pareça, eu acho que o querido ouvinte vai entender o que eu estou falando, e eu creio que todos aqui também já experimentaram isso, né? Quando às vezes nós temos a real percepção de Jesus ao nosso lado, muitas das vezes não é junto com todos, no movimento,
né, com as luzes, com a música, é naquele momento que só não tem mais ninguém, sabe? Se você, querido, nunca teve essa experiência, nunca se deixou ter essa experiência de ir para o quarto na madrugada, sem motivo nenhum. Eu não me programei para isso, mas eu fui incomodado a ir lá, eu quero estar lá. Meu querido, você não sabe o que você está perdendo. E você me fez voltar aqui ao início do capítulo 6, na multiplicação dos pães. Sim. Jesus não trata a massa, ele trata o indivíduo, né? Ele manda as pessoas sentarem em grupos, tinha muita grama naquele lugar. Sim. E ele faz questão que as pessoas sejam servidas individualmente. Ele não lança pão como um helicóptero da ONU, joga comida para aqueles famigerados, né, seres humanos ali da África, da Etiópia, por exemplo. Ele não trata no atacado. Exatamente. Então ele manda sentar em grupos e os discípulos vão servi-los individualmente. Então essa experiência pessoal com Deus é fundamental, né, Tiago? Nós vamos seguir então, aí o Tiago já vai dar entrada aí no versículo 69, que também tem uma lição muito importante para nós. Quando Pedro afirma, né, Senhor, nós vamos continuar contigo, o Senhor tem palavras de vida eterna, a gente quer ir para o céu, nós não queremos ficar comendo pão aqui, peixe aqui a vida toda, isso é muito bom, não queremos ficar vendo milagre aqui a vida toda, isso é muito bom, mas a gente quer ir para o céu, o Senhor já deixou a gente claro, certo disso, que tem uma vida eterna e é para lá que a gente vai. E nós temos crido, versículo 69, e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Queria que o Tiago e o Soí abordassem esse versículo, principalmente sobre essa questão de não apenas crer, mas buscar conhecer mais a respeito de Jesus. Eu queria que eles perderam a bênção, né, Tiago? Porque ficaram na primeira lição, no primeiro obstáculo. E depois Jesus teria promessas para trazer também em forma de conhecimento. Nesse texto, né, desde o capítulo 22, né, onde começa esse bloco que nós estamos lendo aqui, é o interessante, né, que o próprio Jesus vai falar, vocês estão interessados no que vocês estão vendo aqui, no pão, nos milagres, enfim, né, mas tem muito mais além disso, né, e esse muito mais além disso, ele é nos dado progressivamente, né, a própria revelação para nós, a gente entende isso, que ela é progressiva, né, e essa progressão, né, daquilo que experimentamos com o Senhor, ela implica, obviamente, né, no relacionamento que é construído ao longo do tempo, né? Não existe, na verdade, intimidade sem relacionamento. E aí, para que isso aconteça, precisa ser construído dia após dia. Agora, Tiago, perdão te cortar, porque você falou relacionamento, a gente lembra do casal, sim, né? Sim. Marido e mulher, principalmente, quem está casado aí há algum tempo, vai poder falar com mais propriedade disso. E o Açoí vai nos ajudar também depois. Tem a paixão e tem o amor, né? Tem muita gente que diz tem até canções, estou apaixonado contigo, Senhor. Mas a paixão é você gostar das virtudes, das qualidades. Sim. Por isso que a paixão é chamada de cega. Poeticamente de cega. O amor é quando a gente conhece as dificuldades, os obstáculos, os desafios daquele relacionamento e mesmo assim decide continuar junto. Seria isso que Jesus está querendo, Pedro está querendo dizer, olha, Senhor, nós temos crido e conhecido, a gente está tendo noção exata do desafio, mas a gente quer permanecer contigo. É claro que é isso, né? Porque a própria caminhada dos discípulos até nesse ponto aqui da história, né? Você vai ver que não foi regada só de milagres e de bênçãos, né? Foram dificuldades atrás de dificuldades. Inclusive, se Pedro soubesse como ele morreria, talvez teria pulado fora, né? Diga-se de passagem, né? Muito provavelmente aos olhos humanos, era muito mais prejuízo do que benefício, né? Então, assim, só que mesmo assim ele teve a convicção nas suas palavras, né? Que ele estava no caminho certo, era isso que ele queria fazer, porque realmente aí a construção do relacionamento entre ele e o mestre, né, entre ele e Jesus, dava a ele essa certeza de que mesmo
conhecendo o que viria lá na frente, né, e que ele já tinha experimentado das coisas, vamos dizer assim, né, ruins das coisas que tinha experimentado, do ônus de seguir a Jesus, vamos assim dizer, valia a pena, sabe? E por quê? Esse relacionamento, essa construção, né, de intimidade, valeria a pena, porque o objetivo final estava muito além dessa mera vida, né, terrena. E Pedro começa a experimentar e ver e vislumbrar isso. Por isso que ele fala, né, nós temos crido e conhecido, né, volta lá para Oséias 6:3, né, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, né, esse cada dia mais que nós nos entregamos e nos aproximando do Senhor, ele aproxima de nós, nós conhecemos mais dele, nós temos mais certeza do que nos espera, né? Só que para o crente, a certeza do que nos espera, por mais que no contexto, né, do mundo seja ruim, para nós vislumbramos além, né? É a eternidade, é estar num dia, né, como, né, Mateus 25 vai dizer, né, vai a partir do versículo 14, né, diante do Senhor e escutar dele, servo bom e fiel, né, vem para junto de mim, aproveita agora. Gente, isso, o visualizar o final da linha, né, apesar de não ser possível na plenitude, mas para nós, com relacionamento, ela acaba sendo possível gradativamente por causa do nosso relacionamento com o Senhor. Glória a Deus. Açoí, você acredita que esta geração precisa viver mais isso que Pedro afirmou? Nós cremos e conhecemos que o Senhor é o Santo de Deus. Pastor, é uma necessidade, assim, urgente mesmo dentro dessa geração. Infelizmente, hoje em dia, nós temos visto muitos coaches espirituais, né? As pessoas são doutrinadas a seguir Jesus pelo que ele dá, não pelo que ele é. E as pessoas perdem a verdadeira essência do que significa o Evangelho, do que são as boas novas de salvação. Porque Jesus, ele veio a esse mundo para se entregar, ele se despiu da sua glória para nos dar essa salvação. Mas então as pessoas, elas esquecem, como a própria palavra de Deus nos diz, que uma vez que nós nos entregamos a ele, nós morremos então para esse mundo e começamos a viver para ele. E quando o Tiago estava bem comentando aqui a respeito de conhecer o Senhor, conhecer a Jesus, na própria oração sacerdotal aqui em João 17, no versículo 3, Jesus, ele diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único e Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, a vida eterna está diretamente ligada a nós conhecermos a Jesus Cristo, nosso Salvador. E como que a pessoa vai conhecer Jesus? Caminhando com ele, tendo comunhão com ele, aprendendo com ele, e isso vai exigir renúncia, vai exigir novidade de vida. E o senhor estava comentando a respeito, até agora há pouco, sobre paixão, sobre amor, até dentro da própria definição. A paixão, ela é intensa, impulsiva, é um desejo forte e rápido, acaba. Para quem é solteiro e está pensando em se casar, é bom abrir os olhos, né? E ter cuidado com a paixão. Mas enquanto o amor é um sentimento mais profundo, estável, duradouro, construído sobre confiança e cuidado mútuo. Olha só, forte, cuidado mútuo. Então o amor é estabelecido dentro desses quesitos. A gente poderia abrir um link aí para a questão do divórcio, né? Sim. Por isso que tem tanto casal se divorciando, porque achava que era aquela perfeição do namoro e caiu dentro da mesma casa, viu que tem defeito, tem limitação, mas escolheu não continuar a caminhada, não continuar conhecendo, né, Açoí? Exatamente. E às vezes as pessoas estão se divorciando da vida com Deus, da igreja, deixando os caminhos do Senhor, por terem essa ilusão da paixão jogada por terra, né? Seria isso? Exatamente. Aquela intensidade, aquela foi rapidez. Prometido um evangelho, igual você falou, que traz cura, que traz felicidade, que resolve todos os problemas, e não é um evangelho bíblico, é um outro evangelho. Sim. Que acabou com essa paixão, essa ilusão, e a pessoa preferiu se escandalizar e sair. Justamente, é isso mesmo. E as pessoas, elas realmente esquecem do que é essa verdadeira essência. E Jesus, ele nunca enganou ninguém, falou a respeito dos riscos. Nós vimos isso daqui em várias passagens. Se vocês querem me seguir,
vocês têm que se preparar, porque a caminhada verdadeiramente é árdua, mas ele disse, pode até ser árdua, a pessoa vai ter essas dificuldades na caminhada, mas o que está para ser revelado no porvir, nada nesse mundo, nessa terra, nesse universo há de ser comparado com a glória que há de ser manifestada. Aleluia. Querido ouvinte, eu não sei se você está conseguindo acompanhar a linha de raciocínio aqui de Jesus, né, que não é a nossa linha de raciocínio, é o que Jesus tem em mente. A ideia do evangelho é essa: não olhe para o presente. O diabo vai fazer você olhar para o presente, para as lutas, para as tribulações, para os desafios, né, para as coisas que você vai ter que renunciar. Mas o Senhor quer que você olhe para frente. Ele tem um alvo maior, ele tem algo melhor lá na frente, no futuro, principalmente na eternidade. Então, a vida que nós vivemos aqui nesse espaço curto de tempo, ela determinará onde e como nós passaremos a eternidade. Pense nisso, vale a pena abrir mão de qualquer coisa, vale a pena renunciar a qualquer coisa por uma pessoa, né? Por uma religião, não é por uma ideologia. É por uma pessoa, como a Soí bem frisou aqui, e o nome dessa pessoa é Jesus Cristo. Tenha intimidade com Ele, converse com Ele, não o busque só quando precisar, que foi isso que as pessoas fizeram aqui em João 6, iam atrás enquanto precisavam. Quando não precisavam mais, o abandonaram, né? Busque o Senhor em todo tempo, vale a pena, e talvez nos momentos em que você pensar que não precisa, talvez esses sejam os momentos que vai ter mais revelações da parte do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, nós queremos agradecer a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Que a boa mão do Senhor continue sendo estendida sobre cada um dos irmãos. Queridos, nós vamos estar orando com o Tiago, que vai estar se despedindo também, e assim que todos tenhamos um final de semana guardados na paz do Senhor, e que a nossa cidade nesse período de festa aí seja guardada pelo Senhor, que corra tudo tranquilo, que não haja nenhum incidente, nada que seja danoso aí, maléfico para ninguém, e que a mão do Senhor cubra a nossa cidade nesse período festivo, para que segunda-feira a gente possa acordar e dizer que correu tudo tranquilo para a glória do Senhor. Vamos agradecer a Deus com o Tiago, e que Deus te dê aí um final de semana maravilhoso na presença do Senhor. Queridos, vamos falar com o Senhor aqui nesse momento, agradecer por tudo que tem feito. Feche seus olhos se você puder. Se não puder, pelo menos preste atenção no que nós vamos falar aqui agora. Santo Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia, Pai, de vida. Te agradecemos, ó Pai, porque a tua bondade, a tua misericórdia, Pai, está sobre nós, se renovando, ó Pai, diariamente sobre nossas vidas, ó Pai. Nós cremos, ó Pai, num Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus, ó Pai, que age, ó Pai, em nosso favor, ó Deus, um Deus que tem poder de mudar histórias, mudar situações. Pai, nós queremos nessa manhã, ó Pai, colocar as nossas vidas diante do Senhor, ó Pai, assim como essa palavra que nós compartilhamos aqui, ó Pai, diz, ó Pai, nós queremos seguir ao Senhor, Pai, nós queremos estar comprometidos com o Senhor, ter relacionamento com o Senhor, Pai, ó Deus, não só, ó Pai, apenas, ó Deus, por aquilo que o Senhor faz, ó Pai, porque, ó Deus, sabemos que o Senhor faz, mas principalmente por aquilo que o Senhor é, ó Pai, sabemos, ó Pai, que não há outro caminho, ó Pai, a ser seguido, ó Pai, sabemos, ó Deus, que qualquer, ó Deus, possibilidade, ó Deus, de seguir outra direção, ó Pai, são meros atalhos, ó Pai, atalhos esses que nos levam, ó Pai, a lugares, ó Deus, indesejáveis, ó Pai, lugares, ó Pai, que muitas das vezes vão nos aprisionar e nos, ó Pai, fazer, ó Pai, padecer. Por isso, se queremos, ó Pai, seguir a tua direção, porque só o Senhor, ó Pai, ó Deus, é a fonte da vida, a fonte, ó Pai, da verdade, ó Pai. Meu Deus, não há outro lugar, ó Pai, do qual nós queremos, ó Pai, estar, ó Pai, que não seja a tua presença. Por isso te pedimos, ó Pai, que cada um dos nossos ouvintes possa, ó Deus, ter essa convicção plena em seus corações, que, ó Deus, o melhor lugar para estar, ó Deus, é debaixo da vontade do Senhor, seguindo teus caminhos e a tua direção. Ó Deus, que cada um, ó Pai, nesta manhã que ouviu esse programa, aqueles que estarão ouvindo esse programa em outros momentos, ó Pai, através do Spotify, ó, ali, ó Deus, possa, ó Deus, ter, ó Deus, um encontro verdadeiro com o Senhor. Obrigado por tudo, assim agradecemos por essa oportunidade de compartilhar a tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.